Olá, eu sou o Vinícius do Ictus e quero falar com vocês sobre um assunto extremamente importante para a nossa vida. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento no país em que é caracterizado por uma palavra que está em todo lugar. É a palavra crise. Você já deve ter ouvido algumas frases com relação à crise, principalmente quando você tem que enfrentá-la. Tá? Existe, por exemplo, a frase que a crise só pega quem não está preparado para ela. Ou então aquela famosa citação de que existe uma palavra chinesa que significa crise e, ao mesmo tempo, oportunidade. Ou seja, toda crise é uma oportunidade disfarçada. No começo desse ano, ao pensar no que nós vamos fazer no Ictus, uma coisa que vinha fortemente ao meu coração era o desejo de que nós cristãos estivéssemos preparados para qualquer momento do nosso país, de maneira que, com crise ou sem crise, nós pudéssemos fazer diferença. E algumas coisas que Deus foi colocando no meu coração têm a ver justamente com isso. A crise acabou se instalando e ela está aí. Tanto eu como muitas pessoas fomos pegos por essa crise. Minha pergunta é justamente essa. Como nós, como cristãos, deveríamos nos portar em relação a esse tempo de crise? O que nós deveríamos fazer? De que maneira nós deveríamos estar preparados para ela? O que nós deveríamos estar fazendo? De que maneira nós, cristãos, deveríamos estar preparados para esses momentos de crise? É óbvio que as crises muitas vezes chegam sem que nós saibamos que ela vai acontecer. Mas existem algumas situações em que nós podemos estar sempre prontos. Quando se fala em crise no país, que afeta a vida dos filhos de Deus, eu sempre me lembro da história de Gideão. Gideão era um camarada que estava passando um momento de crise no seu país. Ele vivia sendo constantemente invadido pelos inimigos, que saqueavam tudo que eles tinham, que roubavam as plantações, as colheitas que eles tinham feito. Estavam deixando o povo na miséria, eles estavam sofrendo muito. Mas Gideão estava lá fazendo o que ele podia fazer. Ele plantou, ele conseguiu colher, ele estava malhando no lugar errado, no lugar que não deveria ser, mas ele estava fazendo o que ele podia. E neste cenário, Deus entrou na história dele. Deus enviou um anjo que se aproximou dele e disse assim: Deus é contigo, homem valente. E deu a Gideão uma chave para a mudança, uma chave para superar a crise. Ele disse para Gideão: vai nessa tua força e liberta o seu povo. Como assim isso pode ser uma solução? A solução que Deus deu para Gideão foi uma meta, foi um objetivo, foi algo para buscar. E assim, Gideão, com uma visão, foi atrás de cumpri-la, sabendo que foi Deus quem o comissionou para isso. Uma chave para nós nos precavermos de uma crise ou sairmos dela é nós termos objetivos e metas muito bem definidos. E Deus faz assim com o seu povo, Deus faz assim com os seus filhos. Se você olhar, a maior parte das histórias dos personagens bíblicos é justamente assim que Deus fez. Deus pegou Abraão lá na terra de Ur e deu a ele uma meta: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E nessa terra você receberá uma descendência. A José ele deu sonhos que demoraram anos para se cumprir, mas foram os sonhos que deram a José a motivação para permanecer firme até o cumprimento da promessa de Deus. Deus pegou Moisés, que estava lá pastoreando ovelhas, já praticamente esquecido do que ele havia sido na vida, e chama ele, dá para ele uma meta, um objetivo: tire o povo do Egito e leve ele para a terra que eu prometi para Abraão, para Isaac e Jacó. Deus pegou Davi, um pastorzinho lá que estava cuidando das ovelhas, e ungiu ele, dando para ele um objetivo, uma grande meta de vida: você vai ser rei em Israel.
Deus faz assim com o seu povo. A cada crise que aparece, Deus coloca um objetivo no coração de alguém para que aquela crise seja superada. Pode ser a superação da crise da sua vida, da sua família, da sua cidade, do seu país. Deus dá objetivos e metas para os seus filhos buscarem, né, e conquistarem. Por que Deus faz isso? Por que é importante ter metas e objetivos? Porque as metas estão na nossa mente e a nossa mente dirige a nossa vida. O que a nossa mente está cheio é o que direciona a nossa maneira de viver. A nossa vida é guiada pelo que a nossa mente estabelece. Nós decidimos o que nós temos que fazer. Se nós tomamos decisões, é baseado naquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, que nós decidimos. Por isso, Deus coloca objetivos, coloca metas para que nós enchamos a nossa mente com elas e assim nós possamos dirigir a nossa vida de acordo com a meta que Deus colocou no nosso coração. Você deve conhecer aquele ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Por que uma mente vazia torna-se a oficina do diabo? Porque uma mente vazia acaba sendo enchida com qualquer coisa, né, que venha para ela. Necessariamente, uma pessoa que não exerce o controle mental, ela se coloca debaixo da influência de qualquer um que se proponha a dar direção a ela. O Dr. Thomas Sickin, autor de um livro chamado Creative Responsibility, diz o seguinte: não estabelecendo metas específicas e conscientes, aquilo que você pensa a maior parte do tempo passa a ser a sua meta. E você é sempre bem-sucedido, ainda que seja no fracasso. Ou seja, aquilo que ocupa a sua mente torna-se o seu objetivo e você vai atrás dele, mesmo que inconscientemente. É por isso que a Bíblia diz para nós tomarmos nosso pensamento e levar ele cativo à obediência de Cristo. E também o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, diz: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, o apóstolo Paulo já sabia, já conhecia esse segredo, né? A sua mente tem que estar repleta daquilo que você quer que seja criado na sua vida. É por isso que Deus dá metas e objetivos, quando Ele quer transformar a realidade dos seus filhos. Por isso que Deus dá metas e objetivos, para que nós possamos perseguir, para que nós possamos buscar ela, né, e assim sermos instrumentos de transformação na nossa vida, na nossa realidade, da realidade à nossa volta. O nosso desafio é não deixar a nossa vida ser como um barco solto no meio do mar, sem ter alguém com a mão no meio. Um barco que é deixado sem direção, sem controle, ele é levado pelas ondas de acordo com o balanço do mar e você nunca sabe para onde vai dar. Nossa vida não pode ser assim. Nós devemos ser responsáveis de levar a nossa vida no controle da vontade de Deus. Deus não vai forçar você a fazer alguma coisa. Ele vai colocar no seu coração o que tem que ser feito. Você decide pegar o leme da vida e levar na direção que Deus está te dando. Por isso eu quero lançar um desafio para você agora. Você tem metas específicas? Você tem um objetivo bem claro na sua vida? Ou você está sendo levado, né, de uma crise para outra, de um vento para outro, conforme as coisas, conforme a situação à sua volta vai te empurrando, né? Você define a direção da vida ou são as circunstâncias? No próximo vídeo, eu quero mostrar para você 4 maneiras como as metas são instrumentos indispensáveis para fazer a nossa vida andar de acordo com a vontade de Deus. Enquanto você espera o próximo vídeo, faça 2 coisas para nós. Uma é, faça um comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, escreva no comentário para que a gente possa preparar uma resposta. Ok? E também,
Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, divulgue o nosso vídeo para outras pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.